pregador da noite. Vamos estar orando. Meu amigo e irmão Jonatas. Vamos orar por os pedidos de oração que também foi comentado. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos mais uma vez, ó Deus, na Tua presença, e por isso, ó Deus, te agradecemos por essa oportunidade, ó Deus, que o Senhor nos concede de estar na Tua presença mais uma vez, ó Deus. Colocamos também, ó Deus, aqueles pedidos de oração, a qual o Senhor, ó Deus, tem poder sobre todas as coisas, sabemos que pode entrar lá naquele hospital, ó Deus, e curar aqueles enfermos. Também pedimos, ó Deus, usa o Teu servo, com poder, com autoridade, para falar com a Tua igreja nessa noite. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Aproveitando, estamos de pé, vou fazer leitura da palavra de Deus. Mateus, capítulo 6, versículo 17. Hoje eu quero falar de um tema esquecido por muitos. Mas um tema que tem o poder de Deus para mudar a sua vida. Mateus 6, 17 diz assim: Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava a tua face, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará publicamente. Amém, irmãos? O teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará publicamente. Amém? Então sente. Estava conversando com a Rose em casa, e a Rose, ela às vezes pergunta para mim, ela quer saber antecipadamente o que eu vou falar no culto. Daí ela assim: o que tu vai pregar? Daí eu falei para ela: eu vou pregar um tema que não é que a igreja não fale sobre esse tema, é falado, só que normalmente é na escola dominical, ou às vezes, dependendo do caso, o pastor da igreja fala alguma coisa sobre esse tema. Mas Deus me levou para falar dele. E por que Deus me levou para falar de jejum? É bem simples, bem simples. É porque Deus tem portas que Ele quer abrir para a minha vida e para a tua vida essa noite, que elas não vão se abrir se nós não nos colocarmos na presença de Deus e fazermos a nossa parte. Essa é a grande realidade. Quando eu fui dar uma lida num material do Dr. David Martin Lloyd-Jones, um escritor, ele vai falar sobre o Sermão do Monte. O Sermão do Monte começa no capítulo 5 de Mateus e vai até o capítulo 7, né? E ele vai dizer que no Sermão do Monte, Jesus ensina aos seus discípulos 3 aspectos. O primeiro deles é o que fazemos de bem ao nosso próximo, ou seja, a nossa relação com os nossos semelhantes. Capítulo 5, versículo 43 ou 44. O segundo aspecto do Sermão do Monte é a nossa relação com Deus, pessoal e íntima. Mateus capítulo 6, versículo 6 ao 8, que é o contexto anterior ao texto que eu li. E o terceiro aspecto é a disciplina pessoal da nossa vida espiritual. Isto é,
onde entra o jejum. O jejum é uma disciplina espiritual do discípulo de Jesus. E o jejum e a oração não tem como desligar um do outro. É como se fosse o braço esquerdo do braço direito, como se fosse a asa esquerda e a asa direita de uma ave. Tem que estar sempre junto, embora hoje, essa noite, eu vou falar mais especificamente do jejum. E o que eu acho interessante no Sermão do Monte é que essas três coisas, a relação com o próximo, a relação com Deus e a autodisciplina, todas as três, se você ler o texto, você vai ver que quando Jesus fala, por exemplo, de dar esmolas, de ajudar o próximo, ele diz o seguinte: quando fores ajudar alguém, a tua mão direita ou esquerda não sabe o que uma ou outra faz. Por quê? Porque quando você for ajudar alguém, faça isso secretamente. E Deus irá te recompensar, o Pai irá te recompensar publicamente. Preste atenção nisso. Ajude o seu irmão e o seu próximo secretamente. Ninguém precisa saber que você vai lá na casa do irmão e deu uma quantia em dinheiro. Ninguém precisa saber. Você vai lá e ajuda. Isso é um princípio de Jesus. Faz secretamente. E Deus irá te recompensar publicamente. Sabe qual é o segundo ponto? A intimidade com Ele. Quando tu for orar, não faz como os fariseus. Assim como dar esmolas, né? Eles vinham na frente do povo e davam esmola para ser aplaudido pelos homens. E Jesus disse, eles já receberam a sua recompensa. E aí quando chega na oração, ele faz a mesma coisa. Quando você orar, vocês não sejam como os hipócritas. Vão lá nas esquinas, nas ruas, e levanta as mãos, começa a orar, para todo mundo olhar e dizer, olha, ele ora. E aí todo mundo bate palma, porque ele fala com Deus. E aí Jesus diz assim, não faz isso. Quando for orar, entra no teu aposento, fecha a porta, e ora ao teu Pai secretamente. E o teu Pai, que ouve as tuas orações secretamente, Ele te recompensará publicamente. 2 pontos. Com o próximo, secreto, o Pai recompensa público. Intimidade com Deus, secreta, e o Pai recompensa público. Aí o terceiro ponto, Jesus vai dizer, além disso, quando jejuares, não faça também como os hipócritas. Deixa o rosto desfigurado, não lava direito, aí sai pelas ruas cabisbaixo, aí todo mundo olha e diz, aquele irmão ali está jejuando, está tristinho. Aí Jesus diz, não faz isso. Quando tu for jejuar, lava o teu rosto, coloca uma roupa boa, erga o peito, caminha normal. Por quê? Porque se você fizer isso, e ninguém saber que você está fazendo, mas você fizer secretamente, o teu Pai, que vê secretamente o teu jejum, Ele te recompensará publicamente. São 3 verdades que Jesus falou: fazer secreto e receber público. Parece que hoje virou tudo de cabeça para baixo isso. O que era secreto agora está público, né? E o que era para ser público está secreto. Está estranho, está muito estranho. Mas o interessante é que a verdade ainda está registrada aqui, e a gente pode buscar a verdade registrada e procurar viver de acordo com a verdade registrada. Uma pergunta muito básica para nós começar aqui. O que é jejum? O que é jejum? Não sei se os irmãos já estudaram, já vieram na escola dominical em alguma aula. Mas a verdade bem simples, rápida e objetiva.
Tanto no hebraico, que é o escrito do Antigo Testamento ali, quanto no grego, que é o Novo Testamento, a palavra tem o mesmo sentido. Sabe o que significa jejuar? Fome. Não comer. E também, seguido disso, não beber, dependendo da situação. Mas, em resumo, se abster de se alimentar, se abster de tomar algum líquido, seja qual ele for. O termo jejum significa isso, a palavra, jejum. Então, na Bíblia, significa total abstinência por um período. Esse período, ele pode ser algumas horas, esse período pode ser um dia, esse período pode ser semanas. Na Bíblia temos isso, mas é abstinência total. E até existe uma outra expressão para jejum, utilizada no Antigo Testamento, que é afligir a alma, ou humilhar a alma, que foi o que o salmista Davi falou no Salmo 35:13, quando ele diz que vai afligir a sua alma, humilhar a sua alma no jejum. Tem que ter uma observação interessante. O primeiro personagem da Bíblia a jejuar voluntariamente foi Moisés. Vocês sabiam disso? Êxodo 34:28, quando Moisés sobe no monte, e lá Deus se manifesta na nuvem para Moisés, diz o texto que ele esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, não bebeu água, e escreveu os mandamentos nas tábuas. Não comeu pão, nem bebeu água. Moisés foi o primeiro. Isso também é ratificado em Deuteronômio capítulo 9, versículo 9, e também Deuteronômio 9, versículo 18, onde revela que Moisés passou esse período com Deus. E aí alguém se pergunta: Jonathan, é possível ficar 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber? A resposta é não. Não é possível. O ser humano fica sem beber, depois de 4, 5 dias morre. Sem comer consegue, sem beber não. Mas é interessante que Moisés, ele foi sustentado por Deus de uma forma miraculosa que nós não sabemos. É a mesma coisa o caso de Elias, no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 8, que diz que Elias, ele comeu o pão que Deus deu para ele, e ele andou 40 dias e 40 noites com aquela comida que Deus deu para ele comer. Então eu não tenho explicação para você. É pão de Deus, é negócio de Deus, é maravilha de Deus. Então, se isso aconteceu com Moisés e com Elias, aconteceu porque Deus fez acontecer. Então, o fato de eles não terem enfraquecido é algo extraordinário. Pois, à luz do Salmo 109, versículo 24, isso seria natural ocorrer, ou seja, fraqueza. E se você pegar esse Salmo 109, versículo 24, você vai ver o salmista falando do jejum, e ele vai dizer: olha, eu estou trêmulo, eu estou fraco por causa do meu jejum. E é assim que a carne fica quando a gente jejua. Quem jejuou um pouco mais de tempo sabe o que eu estou dizendo. A carne treme, a fraqueza toma a pessoa. E aqui tem uma observação que eu quero trazer para os irmãos. Após 3 dias total de jejum, dizem aqueles que fazem isso e os próprios médicos, que a fome, ela passa. Acaba a fome, a pessoa não sente fome depois de 3 dias, sem comer. Até que as reservas de alimento armazenadas nos tecidos, elas sejam consumidas. E isso pode levar até 40 dias,
se for com água. E após isso, a pessoa entra num processo de inanição. Ou seja, é uma debilidade extrema, onde começa a degradação dos órgãos. Então o jejum, na Bíblia, não necessariamente ele leva dias. Como eu falei, ele pode ser horas. E eu vou usar um exemplo. No livro de Juízes, capítulo 20, versículo 26, fala de Josafá. E esse texto é bonito demais. E diz que todos os filhos de Israel, todo o povo, eles subiram e chegaram até a casa de Deus e choraram e se assentaram diante do Senhor e jejuaram naquele dia até o anoitecer, por causa da guerra que estava chegando. O inimigo se levantou, montou um exército poderoso contra Josafá. Josafá ficou com medo, diz a Bíblia, mas a atitude que eles tomaram foi a seguinte: nós não temos a solução para vencer essa guerra, o inimigo é mais forte que nós, mas vamos à casa do Senhor, proclamamos um jejum e colocamos a causa diante do Senhor. E aí quando o povo jejuou, quando Josafá jejuou, quando o povo ficou o dia todo sem comer, na presença do Senhor, o Senhor se manifestou a Josafá. E o Senhor diz para Josafá: não se preocupe, Josafá. Sabe por quê? Porque pela atitude que vocês tiveram de reconhecer o meu poder soberano, essa peleja não será de vocês, essa peleja será minha. Daniel, por exemplo, jejuou semanas. Capítulo 10, versículo 2 e 3 do livro de Daniel, fala que ele jejuou semanas, e todo mundo conhece o jejum de Daniel, porque é feito campanhas nas igrejas e tal. Foi 21 dias. E a gente sabe que existiu aquele conflito espiritual entre Gabriel tentando entregar uma mensagem, até que Miguel teve que intervir na batalha para que a mensagem chegasse a Daniel. Mas ele jejuou. Esse é o sentido do jejum e a prática de jejum no Antigo Testamento. Eu estou falando só do termo jejum por enquanto, só mostrando para vocês que ele pode ser horas, pode ser dias, pode ser semanas. E a prática do jejum no Novo Testamento existe? Claro que existe. Eu recebi um vídeo de um conhecido meu, infelizmente, uma pessoa que era muito crente, servia a Deus com muita fidelidade, e aí ele passou por uma igreja evangélica muito estranha. E o mestre que ensinava naquela igreja, no YouTube, ele mandou os vídeos para mim. Jonathan, ele todo contente: olha como esse mestre é uma pessoa usada por Deus. Daí eu fui lá olhar. Daí esse mestre evangélico, ele diz o seguinte: jejuar não precisa mais. Olha o ensino. Isso é coisa de judeu, isso é coisa da antiga aliança, é coisa de judeu, não é coisa de gentil, não é coisa da igreja de Jesus. E quando ele falou aquilo ali, eu me arrepiei todo. Aí eu pensei, então ajudar o próximo também não é, deve ser para judeu, né? Orar também não, deve ser coisa de judeu. Para que crente orar? Porque se oração ainda continua, ajudar o próximo ainda continua, como Jesus ensinou aqui no Sermão do Monte, por que o jejum não continua? É uma pergunta básica, simples. Mateus capítulo 9, versículo 14 e 15, diz o seguinte: então vieram ter com ele os discípulos de João Batista, vieram ter com Jesus, dizendo: porque nós e os fariseus jejuam com frequência, mas os teus discípulos não jejuam? E disse-lhes Jesus: pode os convidados do noivo estarem de luto, enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão, em que lhes será tirado o noivo, e então vão jejuar. Vão jejuar. Enquanto a presença física do noivo estava com eles, não precisava, Jesus falou, por enquanto. Mas vai chegar uma hora que eu não vou estar no meio deles, eu vou ser tirado do meio deles fisicamente,
E eles vão ter que jejuar. E ainda, inclusive, Jesus vai trazer alguns ensinos sobre o jejum que eu vou tratar. Em Lucas capítulo 18, versículo 11 e 12, nós temos a oração do fariseu. Lembra daquele fariseu orgulhoso que chegou diante do templo e estufou o peito? Eu sou bom demais. Obrigado, Senhor, porque eu não sou como esses pecadores aí, nem como aquele publicano que está ali. Eu oro, dou esmola, enfim. Aí ele vai dizer, e eu jejuo também, 2 vezes por semana. Porque era comum o fariseu jejuar, e não tem nada de errado nisso. Certo, tinha que jejuar mesmo. Mas ele ali estava cheio de si mesmo. Mas o princípio é válido. O jejum é válido. Mas a igreja também jejuava. Não era só discípulo de João Batista. Não era só fariseu. A igreja de Jesus também jejuava. Atos capítulo 13, versículo 2. E ministrando eles do Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separa para mim Saulo e Barnabé. A igreja de Jerusalém reunida, ministrando, ou seja, servindo ao Senhor, com oração, com jejum, e aí o Espírito Santo veio no meio deles e disse, separa para mim Saulo e Barnabé. Ou seja, o jejum era uma prática da igreja primitiva. Então até aqui eu mostrei o que é jejum, o seu significado, quem pratica jejum. Porém, a gente ainda não fez uma análise contextual. Será que jejuar é apenas ficar com fome e sede? Porque eu falei o significado de jejum, é fome, sede, se abster do alimento. Eu falei aqui que pode ser horas, dias, semanas. Falei aqui que judeu fazia, fariseus, que eram também judeus, faziam, mas também o próprio Jesus jejuou, e os próprios discípulos de Jesus jejuavam, os discípulos de João Batista jejuavam, a igreja jejuava. Todo mundo ficava com abstinência de alimento por um tempo. Mas será que jejuar é ficar com fome e sede? E a resposta é não. O nome disso aí, muitas vezes, pode ser dieta, mas não jejum. Parar de comer não é jejuar. Parar de comer não é jejuar. O jejum, na Escritura, ele está sempre inserido em um propósito, sendo algo voltado ao espiritual. E por certos motivos e razões espirituais, lembrando que quando eu falo de espiritual, isso também movimenta o material, mas é espiritual o princípio. Homens e mulheres resolveram, com este propósito espiritual, se abster. Vamos voltar para Mateus capítulo 6, versículo 16 ao 18. Mateus 6, 16, 18. E quando jejuares, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que os homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Qual é o galardão deles? Os aplausos das pessoas. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para que não pareças aos homens que jejuas, mas sim ao teu Pai que está em oculto, e teu Pai que te vê em oculto te recompensará. Então nós conseguimos extrair aqui princípios do texto. Primeiro, que os discípulos, eles cultivem essa prática. É o que Jesus está ensinando, aqui nesse texto. Segundo, o propósito geral do jejum é agradar a Deus unicamente e não aos homens. Porque eles queriam ser vistos pelos homens. Mas Jesus diz, não, o jejum é para agradar a Deus, o Pai, não os homens. Esse é o segundo princípio. O terceiro é que há recompensas divinas quando é feito o jejum corretamente, com o propósito certo, com a intenção de agradar a Deus, de se humilhar na sua presença. Mas eu quero ir também no texto de Mateus capítulo 9, versículo 14 e 15.
Mateus 9, 14 e 15, olha só. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os seus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. E aqui tem outro princípio que a gente vai tirar. O ensino é ao mesmo tempo uma apologia de Jesus, uma defesa de Jesus da prática, e ele não proíbe o jejum e defende a causa. O segundo ponto: o jejum é praticado pelos discípulos na ausência de Cristo pessoalmente, trazendo a ideia de dependência espiritual. Fisicamente eu saí do meio deles, mas eles vão continuar jejuando. Por quê? Por causa da dependência espiritual. Esse é outro ponto que a gente tira daqui. Terceiro, o jejum, ele não está preso a um ritual legalista. Não existe uma lei para você jejuar. É fruto de uma atitude espontânea, voluntária, de entrega. Eu vou usar um exemplo. Se jejuarmos mecanicamente, simplesmente por jejuar, estamos violando o ensino correto. Se alguém perguntar: por que jejuas? Por que abates a tua alma? E você dizer: não, simplesmente eu fiquei sem comer. Não. Agora, se alguém perguntar: por que jejuas diante de Deus? Estou falando se alguém, numa conversa, se alguém soubesse, por exemplo, e tivesse um diálogo: por que jejuas? E aí você vai colocar a motivação do jejum, o porquê que você está se abstendo do alimento, da água, do líquido. Por quê? E eu vou entrar aqui do porquê. Eu vou falar sobre os propósitos do jejum. Primeiro, o primeiro propósito do jejum, Jonathan, qual é? Confissão de pecados, arrependimento. Sério, Jonathan? Confissão de pecados, arrependimento, sim. Quando a gente olha para a história do rei Acabe, por exemplo, vocês lembram que Elias foi lá e profetizou a morte de Jezabel, a sua mulher. Diz que os cães comeriam a carne, lamberiam o sangue de Jezabel. Por quê? Porque ela matava os profetas do Senhor. E Elias também profetizou, dizendo que Deus ia ter com Acabe, e a mão de Deus ia pesar sobre ele. E aqui tem algo interessante, 1 Reis 21, do versículo 27 ao 29, que diz que quando Acabe recebeu a profecia de Elias, sabe o que ele fez? Ele foi correndo, porque Acabe era um desviado, tá? Era um desviado, mas ele sabia o caminho de volta. Sabe o que ele fez? Mesmo sendo um dos piores reis de Israel, diz a Bíblia, mesmo sendo um ser vil, um homem perverso, que acabara de matar um inocente chamado Nabote por causa da vinha, ele corre, se humilha diante do Senhor, e diz o texto que Acabe jejuou. Ele disse: eu vou me humilhar, eu não vou colocar pão na minha boca e nem água, porque eu preciso que o Senhor de Israel tenha misericórdia da minha vida. E ele confessa o seu pecado, de forma que Elias volta e traz uma mensagem para Acabe dizendo: Deus irá cobrar os teus pecados, mas não durante agora a sua vida, mas irá cair sobre os teus filhos. Mas a ira de Deus se afastou de Acabe no presente momento, porque ele se arrependeu e jejuou, confessando os seus pecados. Não é somente ele, nós temos o exemplo de Nínive, quando Deus chama Jonas e pede para Jonas pregar para aquelas pessoas maldosas, que esfolavam as pessoas vivas, que abriam o ventre das mulheres, ela em vida, e tiravam o bebê. Eles eram terríveis. E ali nós temos um profeta preconceituoso, um homem que não queria pregar para eles, para os gentios. E aí a gente conhece a história de Jonas, né?
Ele não vai para Nínive, vai para Tarsis, enfim. Acontece aquele reboliço lá no barco e aquela tempestade e todo mundo, quem foi que fez coisa errada aqui? Aí a gente sabe que ele foi pego dormindo, eles acordaram ele, e aí ele no fim confessa e diz, olha, eu sirvo ao Senhor, que criou o mar, que criou tudo que vocês estão vendo aqui, a culpa é minha, porque eu era para entregar uma mensagem, não fui entregar, e eles disseram, mas o que a gente faz para resolver? Aí Jonas disse assim, vocês têm que me lançar do barco para fora, e resolve. A gente sabe que eles não tentaram de começo jogar ele, eles jogaram o que tinha na embarcação, mas não resolveu. No final das contas era, tá certo, não tem que jogar esse indivíduo mesmo. Aí jogaram o Jonas, o peixe engoliu ele, e ele teve que voltar para o caminho de volta. Mas agora aqui tem uma coisa interessante. Quando Jonas chegou em Nínive, ele começou a pregar, e ele disse, vocês devem se arrepender dos pecados de vocês, porque em 40 dias Nínive vai ser dizimada. Deus vai destruir todos vocês. E assim, parece que eu vejo o Jonas pregando com vontade, quando era para falar do juízo de Deus, né? Deus vai matar vocês. Vocês não prestam. Eu vim trazer uma mensagem de ira de Deus. Deus tem ódio de vocês. E aí ele entrega aquela mensagem, todo mundo ouve aquela mensagem, fica totalmente assustado, e todo mundo se arrepende de seus pecados, o rei se arrepende, mais de 180 mil pessoas se arrependem daquela cidade, e vira um reboliço, todo mundo se humilha, e o rei diz assim, vamos jejuar. O povo todo vai jejuar. E quando eles se colocaram em jejum, se cobriram de pano de saco e se humilharam na presença de Deus, Deus fala para Jonas assim, fala para eles que eu sou um Deus misericordioso. Não vou continuar a história, mas a gente sabe que Jonas era muito chato. E ele disse, eu sabia que não era para me ter pregado para aquele povo, porque eu sabia que tu és um Deus de misericórdia e ia salvar eles. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Sabe qual é o segundo propósito do jejum? Esse é o primeiro, confissão de pecado. Então se você pecou, se eu pequei, essa noite é uma noite de conserto. Confesse os teus pecados, se humilhe diante do Senhor, pratique um jejum na presença de Deus e vai ser bênção para a tua vida. Sabe o segundo? O jejum também era feito em situação de tristeza. Quando Neemias, capítulo 1, versículo 2 e 4, ele soube da situação de Jerusalém, que por causa da guerra Jerusalém estava destruída, as portas foram queimadas a fogo, as casas estavam destruídas, o povo estava passando fome na cidade. Diz que Neemias ficou tão triste que ele disse, eu vou jejuar. E aí ele se humilha em jejum, por causa da tristeza que ele sentiu quando soube de Jerusalém. Então quando a gente está triste, abatido, a gente vai para o jejum. A gente entra na guerra do jejum. Sabe por quê? Porque quando Neemias fez isso, ele entrou no jejum com tristeza. Foi notório o que aconteceu, mesmo que ele não quisesse que fosse notório. Foi notório o que aconteceu, de forma que o rei percebeu, e as coisas foram resolvidas, por causa que ele se colocou na presença de Deus. Sabe qual é o terceiro propósito do jejum? Pedido de socorro. Se fala tanto em vitória, né? Deus vai dar a tua bênção, você vai receber vitória. As músicas cantam isso, e é aquela euforia emocional. É muito bom ouvir uma palavra dessa, mas Deus tem a receita para você e para mim. Quer receber vitória, João? Quer receber vitória, Gerson? Quer receber vitória, Eduardo? Quer receber vitória, Alexandre? Quer receber vitória, irmão China? Quer receber vitória, irmão e irmã que está aqui? Vai para o jejum, porque quando você precisa de socorro, e você colocar o jejum diante de Deus, a vitória vai estar a caminho da tua vida.
Segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículo do 1 ao 4, fala do jejum da batalha. Deus peleja, entra na guerra quando o povo jejua, quando o povo se coloca na presença de Deus. Sabe qual é o outro propósito do jejum? Você tem que ter uma tomada de decisão difícil na sua vida. Jejua. Você recebeu uma proposta para ir para outro país, que vai dar tudo certo, é uma bênção. Jejua. Você vai trocar de trabalho, jejua. Você vai comprar uma casa, vai fazer alguma coisa, seja o que for, jejua. Quando você vai tomar uma decisão difícil, falar alguma coisa, enfim, o que pode acontecer de decisão difícil na sua vida, jejua. Vamos aprender com Esther. Esther, sabe o que ela tinha que fazer? Ela tinha que desobedecer uma ordem do reino. Ela não podia chegar na presença do rei sem ser chamada. Olha a decisão difícil. O inimigo, por meio de Amã, estava com a forca pronta, com a cilada pronta, para o povo de Israel ser dizimado e morto, inclusive Esther. Estava tudo preparado. E Esther, aconselhada também por Mardoqueu, o seu tio, ela tem que tomar uma decisão difícil. Ela tem que chegar diante do rei sem ele convidar. E ela poderia ser digna de morte por aquilo. E ela tinha que conversar sério com o rei. Então sabe o que ela faz? Está aqui no texto, capítulo 4, versículo 15 e 16 do livro de Esther. Ela chama Mardoqueu, ela fala da decisão, e ela diz: chama o povo nosso, junta o povo, jejuem, 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 porque eu tenho que chegar diante do rei. Eu não sei o que vai acontecer, mas jejuem. E aí o povo jejua com ela, inclusive as servas que estavam servindo Esther também jejuaram com Esther. Jejua comigo, ninguém vai comer, ninguém vai beber, enquanto eu não chegar na presença do rei e levar a nossa causa para ele. É uma decisão difícil, mas quando ela chega na presença do rei, ela nem fala nada, irmãos. Quando o rei vê Esther lá no pátio, vindo de longe, ele olhou para ela, estendeu o cetro e disse: Esther, que saudade que eu estava de te ver, que alegria você vir aqui no palácio falar comigo. O rei esqueceu da lei. Quer tomar uma decisão difícil? Jejua. Quer ver um outro propósito? Fazer uma jornada segura. Eu vou viajar, Deus me guarda no caminho dos meus inimigos. Me proteja, Senhor. Foi o que Neemias fez. Depois que o rei atendeu Neemias, ele foi liberado para voltar para Jerusalém. Isso está no capítulo 8, versículo 21 ou 23. E sabe o que ele fez? Ele ficou com medo, né? E ele ainda, quando ficou com medo, ele disse assim: eu havia falado para o rei que o nosso Deus é poderoso para nos guardar. Mas na hora que ele meditou que ele tinha que voltar por um caminho perigoso, ele dizia: agora, eu não quero chegar no rei e pedir o exército para ir comigo. Mas existe uma solução. Vamos jejuar, para que no caminho Deus vá na nossa frente e nos livre. Nos livre das ciladas do adversário. Aleluia. Foi assim com Esdras, perdão, falei Neemias, mas foi Esdras. Foi isso que Esdras fez. Mas vamos para o Novo Testamento. Novo Testamento fala de jejum também, Jonathan. Fala de propósito de jejum, claro que fala. E vai um pouco mais fundo ainda, o Novo Testamento.
Jesus fala que jejuar tem a ver com batalha espiritual. E no Evangelho de Mateus 17, versículo 14 ao 21, diz que um pai trouxe um filho lunático para Jesus. E aquele pai tinha levado o seu filho para os discípulos expulsarem aqueles demônios que faziam o menino se queimar, se afogar. Aí Jesus expulsa os demônios daquele moço. E aí os discípulos perguntam para Jesus depois: Senhor, por que a gente não conseguiu? E aí Jesus diz: por causa da incredulidade de vocês. Esse é o primeiro ponto. Segundo, esse tipo de causa só se expulsa com jejum e oração. Paulo disse que a nossa batalha não é contra carne, nem contra sangue, mas é contra principado e potestade e as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. E nós só vamos vencer batalha com os demônios. A minha batalha e a sua batalha não é com o seu inimigo físico, porque o seu inimigo físico, sabe o que Jesus ensina? Vocês devem orar pelos vossos inimigos e por aqueles que vos perseguem. Vocês não devem amaldiçoá-los, mas abençoá-los. Mas a batalha do jejum não é contra o inimigo físico, é contra os demônios. Segundo propósito que é aprendido no Novo Testamento sobre jejum: resistência às tentações da nossa natureza. Mateus capítulo 4, versículo 12 diz que Jesus, quando estava jejuando por 40 dias, foi levado em espírito para o deserto para ser tentado pelo diabo. E nós aprendemos que o jejum é nos alimentar de Deus, pois quando jejuamos, nos alimentamos da palavra de Deus. Porque quando Jesus foi tentado por Satanás no deserto, Satanás diz para ele: transforme essas pedras em pães, para matar a sua fome. E Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando eu e você decidir nos abster do alimento, nós vamos estar nos alimentando de outra coisa no lugar. Deixamos o alimento físico, mas recebemos o alimento espiritual, que é a palavra de Deus em nós. O jejum é uma arma contra os inimigos. E deixa eu chamar a atenção de vocês. Foi pelo estômago que Adão e que Eva caíram. Foi pelo estômago. Foi pelo estômago que Esaú vendeu o direito de primogenitura que ele tinha para o seu irmão. Foi pelo estômago. Você pode até estar forte, fisicamente olhando. Posso olhar para alguns de vocês e dizer assim: ó, como aquela pessoa é forte, como aquele irmão é forte. Mas o jejum não é esse tipo de força. Esaú era um homem forte, fisicamente falando, mais do que Jacó. Mas ele vendeu o direito de primogenitura, porque estava com fome. E Esaú é um símbolo da nossa carne, quando nós deixamos de praticar aquilo que Deus nos ensinou, e trocar as coisas espirituais pelas coisas materiais, pelas coisas físicas. Quando jejuamos, nós estamos dizendo calados à nossa alma: eu quero Deus.
Eu quero Deus. Eu preciso de Deus. O jejum é uma demonstração de dependência. Ah, mas por que a igreja está com tanto problema nesse século 21? Porque todo mundo está aparecendo aí, ajudando os outros, mas em secreto não tem nada. Porque todo mundo está orando nos grandes templos com mãos levantadas, mas a oração em secreto não existe mais. Porque todo mundo aparentemente parece forte, mas não existe força. Por quê? Porque o jejum, ele sumiu. Eu quero vitória, Jonathan, eu quero vitória, eu preciso que Deus abra aquela porta, mas Ele deu o manual para nós vencermos, Ele deu o manual para nós recebermos da parte dEle. Orem sem cessar, jejuem para vencer, sejam cumpridores da minha palavra, e não somente ouvintes esquecidos, e tudo que vocês fizerem prosperará, está na palavra. Não preciso de adivinho, vim para mim e falar o que eu preciso. Mas eu quero concluir. Com que frequência nós temos pensado a respeito do jejum? Jejuamos a semana que passou? Aí você não entende quando você olha para alguém e diz: nossa, aquele homem era um santo, um homem de Deus. Mas caiu numa tentação terrível. Assistindo pornografia o mês inteiro, vem aqui para a igreja. Aparentemente, homem de Deus, mulher de Deus, atolado no pecado. O jejum ele já perdeu na agenda. Quando foi a última vez? Vai vencer como? Me fala aí, me conta o segredo. Vai vencer a tentação como? Você quer ser mais sensível à voz de Deus? Ah, meus irmãos, quando a gente jejua, parece que desbloqueia os nossos ouvidos, e a sensibilidade, ela fica tão grande, e alguém lá do outro lado diz assim, ó, como Jesus é bom, e a lágrima já escorre no nosso rosto, quando a gente vê as palavras de jejum de Jesus. Quando a gente está jejuando, a gente começa a sentir forte aquelas palavras, porque elas têm mais facilidade de penetrar no nosso coração, porque nós começamos a nos tornar mais sensíveis, porque nós dizemos para Deus, eu abro mão um pouco do meu conforto, do meu estômago, das minhas vontades, eu fico sem, eu me abstenho, para que eu me alimente de Ti, para que eu me aproxime de Ti, para que eu me deleite em Ti. Por que motivo de tanta decadência moral, espiritual? Por que tanto escândalos? Porque não existe altar. Não existe altar mais. Existe púlpito, existe câmeras, existe um monte de coisa visível, maravilhosa, luzes, reflexo, mas de repente você olha que a pessoa está atolada em corrupção, desviando milhões de dinheiro, e você diz, não, como pode? Sim, pode. Pode porque o caminho daquilo que Jesus ensinou a fazer já não é mais praticado. E o holofote ficou. Mas a santidade, sabe o que eu aprendi com o Leonardo Ravenhill, quando ele escreveu sobre a diferença da igreja primitiva para a igreja atual?
Ele escreveu o seguinte: a igreja primitiva buscava a santidade, a igreja atual busca a felicidade. E a busca pela felicidade está levando à tragédia. Faze de tudo para ser feliz. De tudo. Mas não precisa fazer de tudo para ser feliz. Se você tiver o contentamento que Deus coloca na nossa vida, o pão que você tiver na mesa, você vai levantar ele. Você vai orar e você vai dizer: obrigado, Senhor, pelo pão. Eu não preciso estar num palácio ou numa mansão de milhões de reais para dizer como eu sou feliz. Não, eu posso estar na minha casinha simples lá, mas o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Vamos colocar de pé, irmãos? Aleluia. Deixa eu falar uma coisa que eu anotei aqui conversando com a Rose hoje. Às vezes Deus deixa a porta de nossa vitória só encostada. Ele já deschaveou. Ele já destrancou. Aí você olha, parece que a porta está fechada, mas ela está só encostada. O que precisa para abrir essa porta é ter a sensibilidade de que ela está aberta. É só jejuar, orar, que você não vai ficar esperando a vida toda para a porta abrir, porque Deus foi lá e abriu. Tem uma cantora famosa aí, Nani, acho que é Nani, que eu vi o testemunho dela, da pobreza, da miséria que eles viviam lá, na região, lá do continente africano, não lembro qual é o lugar. Só sei que ela escreveu uma música bem famosa, que ela está cantando aí, né? Ela canta assim, não é? Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, Deus se revela a mim. Não é assim que ela canta? Aí a gente pode acrescentar: também vou jejuar, vou jejuar, vou jejuar, vou jejuar, porque quando eu jejuo, Ele se revela a mim. My soldiers, Ibriasai Choblas, Ei Chobrigas, aleluia. Meu Deus, eu sinto a graça de Deus nesse lugar. Ele tem vitória para a sua vida, mas você tem que fazer a sua parte. Aleluia. E se existem pessoas aqui que estão jejuando e orando, Deus está me dizendo nessa palavra: a porta está aberta, é só você empurrar. Aleluia. Ela está só encostada, a sua parte você fez, a minha eu já fiz, agora vem só abre, já está aberta. Vamos orar. Não sei se você quer sair do seu lugar, vir aqui, mas eu sei que Deus tem milagres para fazer na sua vida. E se você ainda não recebeu, Deus está te ensinando esta noite: se coloca na minha presença, que eu também abro a porta para você. Vamos orar? Tem alguém que quer vir aqui na frente? Eu quero orar por você e com você. Aleluia. Aleluia. Eu e a Rose, nós estávamos precisando de uma resposta de Deus. E já fazia um tempo que nós não jejuava juntos. Depois de um processo que eu passei, que muita gente sabe aí, os irmãos acompanharam. Daí sabe o que a gente fez? Nós temos que saber o que Deus quer com a gente.
eu estou confuso, eu não sei o que Deus quer comigo. Daí a Rose assim, por que a gente não jejua e não ora? Está aí. Eu quero a resposta, mas eu não vou buscar. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós, não é assim que diz a Escritura? A resposta está ali. Daí eu e ela no quarto começamos a orar e jejuar. Fala conosco, Senhor. O que Tu tens para nós? Passou 1 mês, passou 2 meses, passou 3 meses, 4 meses, parece que a resposta não vinha, mas nós estávamos orando. Fala conosco, Senhor. O que tem para nós? Daí a resposta veio. Aí a resposta veio. Por quê? Porque nós nos colocamos em humilhação e dependemos dEle para tudo, para tudo, para tudo, para tudo. Dependa dEle, dependa dEle. Lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, como foi falado aqui, Ele tem cuidado de nós. Vamos orar, Senhor Deus e Pai. A Tua palavra foi pregada neste lugar, Senhor. O texto, Senhor, sagrado que Tu deixou para nós, inspirado pelo Teu Espírito, foi pregado neste lugar. E o Teu Espírito Santo também está neste lugar com a igreja. E quando a igreja orava e jejuava, o Espírito Santo está no meio da igreja. E o Teu Espírito Santo está no nosso meio e está falando aos corações, ao meu e aos dos meus irmãos que estão aqui, que a resposta vai chegar. Aleluia. E que a resposta para alguns já chegou também esta noite. Porque Tu és um Deus soberano, poderoso, e operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir Teu agir. Obrigado, Senhor, por esse momento maravilhoso de nos ensinar, Senhor, as coisas preciosas do Teu reino, para recebermos vitória ao Seu tempo. Em nome de Jesus, eu oro também pelos irmãos que estão aqui, Senhor, pela causa dos irmãos que estão aqui. E se ela é impossível ao homem, não importa, tudo é possível ao que crer e se coloca na Tua presença. E eu creio na vitória dos Teus filhos, independente da temática que seja, eu creio. E em nome de Jesus eu oro neste momento por eles. Se alguém precisa ser curado fisicamente esta noite, em nome de Jesus, seja restaurado e seja curado dessa enfermidade, seja no corpo ou seja na alma. Se alguém precisa, Senhor, de um trabalho, de um emprego, que está passando por dificuldade, em nome de Jesus eu creio que as portas serão abertas para os Teus filhos, por meio da oração, por meio do jejum da Tua igreja. Em nome de Jesus eu oro e Te agradeço. Amém, Jesus. Eu vou orar, porque quando eu oro, Tu se revelas a mim. Eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, porque quando eu busco, Tu se revelas a mim. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, Tu se revelas a mim. Eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, porque quando eu busco, Tu se revelas a mim. Eu vou orar, porque quando eu oro, Tu se revelas a mim. Sem gratidão por essa palavra nessa noite, levanta tua mão, agradeça a Eu Deus. vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, porque quando eu
Aleluia. Palavra poderosa nessa noite, irmãos. Nós possamos guardar no nosso coração. Quando ele estava pregando,